É com alegria que eu estou aqui atendendo um pedido, um convite de nosso irmão Zé Roberto, a quem a gente tem muito carinho, para a gente fazer esse estudo de hoje. Sempre da minha maneira, simples, mas gostaria que a misericórdia divina viesse ao nosso encontro, facilitando o verbo, o entendimento do nosso estudo. O tema de hoje é filiação espiritual. É um assunto que muitas pessoas, às vezes, nos perguntam. E esse assunto é do livro, o livro dos Espíritos, do Carlo Barcelli, e do Espírito Irmão José. E eu gosto muito desse livro, já fiz vários estudos com ele. E o Irmão José tem uma informação interessante aqui, tem duas lições do nosso irmão no Evangelho. Primeira, a indulgência, que é no capítulo 10, no item 16. E tem o outro, que é a fé, mãe da esperança e da caridade, que é no capítulo 19, no item 11. E também tem uma informação interessante, que às vezes algumas pessoas não sabem ou ficam interessadas em saber, que o irmão José, foi o nosso irmão Barnabé na Casa do Caminho, daquele tempo, né? Dos primórdios do cristianismo. E essa informação, para quem quiser confirmar, está no livro Recordação de Modesta Cravo. É uma irmã que muita gente conhece, e esse livro não é psicografado, mas é da nossa irmã Iraci Cecília, e está na página 153, para quem quiser observar, olhar, enriquecer mais, ou ter mais informação sobre esse nosso irmão José. E o comentário de hoje é do Livro dos Espíritos, na questão 386. Segunda pergunta: dois seres que se conhecem e amaram podem encontrar-se numa outra existência corpórea e reconhecer-se? Aí vem a resposta: reconhecer-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E, frequentemente, as lições íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se busca através da multidão. Uma outra coisa importante que eu gosto de falar e lembrar sempre no estudo do Evangelho, porque a pergunta que a gente faz, ou as leituras, mas depois do mas, dessa palavrinha mas, tem sempre o resumo daquilo que a gente quer fazer. Como ele fala assim, ó, aparentemente fortuita, mas quando fala mais, tem sempre alguma coisa a dizer para nós, ou sintetizar aquele tópico que foi dito. Mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se busca através da intuição. É muito importante a gente ligar nessa frase, que se buscam, porque nós temos esse esquecimento benéfico do passado, exatamente, mas a intuição da gente está funcionando, aquela necessidade da afetividade, a mesma coisa, e é muito fácil, quando a gente olha para uma pessoa, isso não só dos seres que se preocupam, do cônjuge, né? Mas de uma pessoa que você tem simpatia por ela. Você olha para uma pessoa, de repente, você tem aquela sensação que já conhece, tem aquela energia boa que nos envolve, tem aquele desejo de conversar. A conversa que ela fala nos esclarece, nos satisfaz, porque o verbo, meus irmãos, é uma energia muito boa. Às vezes sai do micro e vai para o macro,
encontrar com tantos quanto pensa do mesmo jeito, aquilo jorrando amor, afetividade, palavra de esperança, uma palavra sábia, um conselho que de repente uma pessoa está precisando ouvir. Não digo conselho, mas pelo menos uma frase que vai de encontro àquele momento íntimo, àquela necessidade. Isso acontece muito na casa espírita, quando alguém fala alguma coisa. Nossa, mas que bom que você me esclareceu determinados pontos. É uma coisa simples, às vezes, uma frase simples, né? E que a gente fala e que, de repente, vai esse encontro. E com o familiar, a mesma coisa. E eu tenho a sorte, por exemplo, de ter a felicidade também, de ter amigos e gostar dos dois lados familiares, do lado materno e do lado paterno. Tem muita afinidade com todos, né? E isso, para mim, me ajuda muito, me faz feliz. E a gente procura transmitir também felicidade nos momentos que estamos juntos. Alegria em reconhecer, em falar, mesmo por telefone, e agora com essa dificuldade que nós estamos passando de distanciamento, mas a gente não está isolado. E, graças a Deus, tem um meio de comunicação para nos facilitar. Continuando nessa questão da pergunta e resposta, o nosso irmão José comenta o seguinte: os espíritos afins buscam-se além do espaço e do tempo. Olha que maravilha! O espaço é aquele que nós estamos ocupando nessa reencarnação, que é um período muito curto do berço ao túmulo, e também do tempo, que não é a primeira que nós temos. E quando a gente olha uma pessoa ou um parente, que a gente sente aquele afeto, aquela ternura, aquele desejo de estar junto, com certeza não é naquele momento que a gente está conhecendo aquele espírito, ou melhor, está revendo. Então, é do tempo e do espaço, e na maioria das vezes, encontra-se dentro ou fora dos laços consanguíneos. Uma outra frase que eu gosto muito é quando fala laços consanguíneos. A gente vai lembrar de laço. Eu vou sair um pouquinho daqui só para ter essa ideia. Laços não é um enfeite bonito que você coloca de algum presente que você dá para quem você gosta? Imagina os laços familiares. Então, é um enfeite. Esse enfeite vem em forma de amor, de carinho, de afeto, de prazer, de estar junto. Mas o laço, ele se desfaz com muita facilidade. Então, esse carinho, ele tem que ser feito com certo cuidado. Você não pode invadir o espaço do outro, mas também o seu não vai ser invadido. E as pessoas que conhecem, principalmente eu que falo muito, falo com as mãos, sou assim franca, a ter mais do que devo, as pessoas já me conhecem assim. Quando eu deixo de falar aquilo que eu estou pensando, eu falo, Marilena, o que foi? Você está doente? Você está com problema? Não, estou tentando me segurar. Como diz, botar o pé no breque, né, da fala. Então, continuando essa linha de raciocínio, fala a verdadeira afinidade. Eu gosto muito dessa frase afinidade. É os afins, aqueles que se juntam assim e não assim, né? A verdadeira afinidade ou filiação espiritual é determinada pela semelhança de ideias e identificação de sentimentos. Olha que maravilha a semelhança de ideias. Quando você está convivendo com aquela pessoa que você sente bem com ela, está tranquila com ela, numa casa familiar, que você está se sentindo bem, e é também a pessoa, está levando esse bem-estar da pessoa, quando você quer dizer alguma coisa, ou conversa com o olhar, ou já a pessoa já sabe o que você está dizendo. E que bom quando é uma coisa, uma palavra amiga, de carinho, de afeto, de ternura, ou uma sustentação presencial naquele momento difícil que a pessoa está passando. Em qualquer área, seja na área da saúde, que a gente fica muito frágil, e a gente tem que ter o maior cuidado, por exemplo, de conversar com uma pessoa que está doente, não é?
Se ela fala em nome de médico, de alguma coisa, você tem que incentivar que está no caminho certo, porque a esperança, gente, é uma coisa muito boa que nos enriquece, nos fortalece e nos ajuda em qualquer tratamento. Esperança traz confiança. Confiança, o nosso organismo recebe isso como estímulo e proteção. Então, vai desenvolvendo o bem-estar. Então, essa ideia é muito importante com essa semelhança de ideias. Identificação do sentimento. Porque a pessoa só te chama na sua residência, na sua casa, se tem afinidade com você. Agora, se você vai na casa física, que é no lar das pessoas, mas se não entra na casa do coração, aí já fica mais complicado. Aí cai na afinidade, no que os gostos não estão identificando. Porque o coração, a sede do amor, ele tem uma porta, mas que só abre de dentro para fora. E só entra nele quem quer, quem você permite. E tem pessoas que o coração está sempre aberto para receber a qualquer momento e a qualquer hora. Quando isso acontece conosco, é uma alegria muito grande, é uma certeza de que você está passando estima e recebendo da mesma forma. E o lar é um lugar perfeito para que nós desenvolvemos esse lado nosso de carinho e afeto e reparando os erros do passado e preparando para o futuro, só que vivendo o presente. E é um tempo curto, viu, meus irmãos, a nossa encarnação, porque do mês de outubro é muito pouco tempo. Até que você tem maturidade para entender determinados conceitos, para defender ou entender uma linha de raciocínio e passar para os seus descendentes ou para quem convive com você, não é muito fácil. Então, a gente tem que fazer isso com segurança. E o Evangelho é o maior conselheiro para todos nós. Tudo que você precisa, você consegue sempre uma frase naquele momento que você precisa, clareando as suas ideias, facilitando o seu verbo. E se você colocar amor nessas ideias, nessa fala, com certeza, aonde tem amor a gente não erra. Porque o amor é uma chave, meus irmãos, que abre qualquer porta. E fala o seguinte sobre o lar. Nem sempre os que reencarnam, descendentes dos laços da parentela corporal, ou a palavra laço, são espírito integrante do mesmo grupo de afeição. Ah, como nós estamos vivendo isso nos momentos, meus irmãos. Como nós estamos vivendo esse lado, os laços de afeição. Os filhos, família que às vezes tem 4 filhos, tem um que não dá certo, tem um que é mais complicado. Aliás, tem um livro do André Luiz que fala da nossa irmã, né? E que tinha um filho que nem participava do culto do lar. Era viúva com os 4 filhos. Mas é um assunto para uma outra hora. Mas é interessante quando isso acontece conosco, e aquele filho que, às vezes, mais incompreensível, que não se dá muito bem com os outros, e com a gente, às vezes, é ríspido, é exatamente aquele que nós precisamos ter cuidado. E mãe tem esse instinto, e mãe sabe lidar com isso. Às vezes causa até inveja com os outros irmãos. Ah, você está protegendo isso ou aquilo, mas não é assim. Mãe tem essa intuição e sabe. E mãe pode ter a quantidade de filhos que tiver. Aquele que está chegando à noite e ela pode estar deitada, só dele andar dentro de casa, meus irmãos, esse lado da afeição espiritual, né, que é dessa filiação, a gente sabe como é que o filho está. E por que acontece, às vezes, com 3, 4 filhos, um dá mais dificuldade? Às vezes, nós já conseguimos entender o Evangelho de Jesus e na espiritualidade a gente pede, quando a gente vai reencarnar, achando que já tem condição, conhecimento, sabedoria para lidar com aquele espírito com mais dificuldade. Aqui as coisas ficam mais difíceis, porque nós esquecemos a nossa promessa, mas vem junto com essa promessa o amor de mãe, não é? Então, por isso que a gente coloca muito essa palavra laço, que às vezes pode ser desfeito nesse período, né, nesse percurso.
E continuando nessa linha, fala-se, muitos espíritos valem-se da oportunidade reencarnatória, que no momento é mais viável a eles para se reaproximarem na Terra daqueles que mais amam. Quando fala, meus irmãos, é a oportunidade de reaproximar, é com a permissão da misericórdia divina. Porque é muito comum as pessoas esperar uma determinada criança, uma determinada família, e as coisas saírem diferentes. Eu sempre falo para as pessoas que comentam comigo que a gente tem aquela destinação mais ou menos traçada para a nossa vida. Vou citar um exemplo assim. Por exemplo, um rapaz que mora em Uberlândia foi passear em Goiás. De repente, ele tem que voltar para a sua cidade. Mas nesse transcurso, ele para numa cidadezinha, conhece a Joana. Mas a destinação dele é casar com alguém aqui em Uberlândia. Mas aí ele conhece a Maria, e não a Joana com quem ele tinha que casar. Se envolve. E hoje é muito comum, meus irmãos, a palavra ficar entra nessa linha de pensamento. E, de repente, essa nossa companheira fica grávida. Nasce essa criança. Essa criança é fruto de um afeto. Não é mais difícil para os dois essa colocação? Por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Porque acontece muito. E a gente já participou e ainda participa de conversa fraterna, e a gente ouve muito essas histórias. Eu não estou aqui para ditar regras, porque eu não tenho nem competência para isso, mas a gente está passando por nossos irmãos, vivenciando situações que às vezes fica mais difícil. E aquela que poderia ter resultado mais positivo, só mais tarde, depois de muito desacerto, de muita incompreensão dos dois lados, porque nesse relacionamento não teve amor, não teve afeto, teve um instinto que todos nós temos. Não vamos condenar, porque não estamos aqui para isso, mas vamos lembrar dessa história e que deve acontecer com muitas pessoas. E como é que é resolvido isso? É com afeto, é acolhendo. Porque o neto que nasceu ali, você quer bem. E esse talvez aquela criança que vai te dar muito trabalho, como filho, como neto, como pessoa da família. Ainda tem um ditado que minha avó dizia, meu Deus, esse é a ovelha negra da família. Por que negro? Porque negro é os problemas que a gente enfrenta. É os problemas que a gente vem para nós, que às vezes nós não estamos preparados. Aí vem a maravilha da doutrina espírita nos esclarecer o que, para quê e o porquê das coisas que nos acontecem. Quando você entende esse processo, não é que vai mudar, mas te fortalece para aguentar aquela situação e levar avante. É muito bom quando você tem esse amparo, porque nós estamos aqui, meus irmãos, exatamente. Não fala muito no Evangelho, e sempre nós estamos falando que a encarnação, a Terra é uma escola, e isso faz parte do nosso aprendizado. Feliz daquele que assimila as lições e consegue, embora via sofrimento, passar e ir para frente ou vivenciar e sair dessas dificuldades, né? Então, eu vou repetir isso aqui novamente, para ficar claro esse texto, e a palavra terra aqui, meus irmãos, ela é escrita com letra maiúscula. Para muitos espíritos, valem-se da oportunidade reencarnatória. No momento, reencarnatória, no momento, é mais viável a eles. Não está falando que é o melhor, é mais viável, ou seja, a oportunidade que ele tem para voltar, para se reaproximar na terra daqueles que mais amam. Essa reaproximação, muitas vezes, pode ser um espírito que desencarnou,
que depois, na espiritualidade, ele viu a oportunidade naquela família que ele não soube aproveitar e quer reaproximar para poder consertar esse erro. E quando consegue, meus irmãos, é uma coisa muito boa, porque se a mãe daquela criança fez tudo que podia dentro das condições dela, na área do afeto, na área da família, na área religiosa, e depois ambos desencarnam e não deu certo com aquela criança, a responsabilidade já não está mais com ela. Ela tentou, ela fez o que era possível. E aí, aquele nosso companheiro. Mas, maioria das vezes, esse nosso irmão já lembra de alguma coisa, de algum detalhe. Tem algum apego em algum gesto, em alguma frase, em alguma conduta que ele vai seguir para a sua vida. Os que não nutrem real simpatia de uns para com os outros são constrangidos pela lei a viver sob o mesmo teto, como descendente direto daquele com os quais se acumplicia em vidas anteriores. É a confirmação do que nós estamos comentando. Os que não nutrem real simpatia. Porque a simpatia real passa a ser uma identificação total, né? De uns para os outros, são constrangidos. Quer dizer, não tem escolha. Pela lei, a viver sob o mesmo teto. Agora, você imagina as pessoas com pensamento, identidade, tudo diferente, viver junto, né? Como descendente direto daqueles com os quais se acumpliciaram. E essa palavra, acumpliciar, são aquelas pessoas que tomam parte de um delito. E esse delito, em vidas passadas, hoje está naquela família para resolver que foi feito esse delito em vidas anteriores e que está ali para ser resolvido. Aí vem a bênção do esquecimento do passado. Porque imagina você estar do lado, passando dificuldade com um filho, ou com um pai, ou com um marido, às vezes, né? E, de repente, você lembrar quem foi. Por que você está passando por aquilo? É muito constrangedor. Ao passo que o Evangelho nos ensina, é o perdoar 70 vezes 7, né? Infinitamente. Às vezes, a gente falha nisso. Não consegue os 70 vezes 7. Mas estão tentando, 70 já está bom. Não vamos multiplicar, não, vamos dividir, vamos fazer outra conta, porque aí nós já estamos melhorando, já estamos tentando subir nesse degrau do nosso conhecimento e do nosso aperfeiçoamento moral. Os laços da consanguinidade forçam a aproximação dos espíritos. De que maneira? Pela aproximação dos corpos. Olha que maravilha. Os laços da consanguinidade forçam a aproximação dos espíritos pela aproximação dos corpos. Isso aí independe do tanto de vida que a pessoa vai ter nesse período reencarnatório, que cada um tem, não é? Mas ter um irmão, às vezes complicado, e ter um outro que está ali, é o tutor da família, tem sempre um que tem o bom senso. Uma outra coisa que eu queria falar nessa aproximação dos corpos é que antes você via famílias enormes, de 8 filhos, de 10 filhos, depois passou para 6, 4, hoje é 2. Então, um número muito grande, meus irmãos, de quem não quer ter filhos, mas muito grande. Eu conheço muitos, por exemplo, falam, não, eu gosto da vida que eu tenho, né? A pessoa, às vezes, trabalha, tem um bom emprego, a esposa, a mesma coisa, porque hoje ambos trabalham, mas gosta do passeio, gosta de viagem. Na minha família mesmo acontece isso, né? E não querem filhos.
E esquecido, talvez por falta dessas informações, que a família é o lugar aonde que você vai reunir aqueles afetos e desafetos para consertar o que não ficou bem feito, não ficou, o que está errado. E também tem uma outra coisa que as pessoas mais antigas falavam que eu acho muito interessante. Que quando a gente era criança, a gente tinha ideia de céu lá em cima e o inferno embaixo. Em cima e é o céu, se embaixo é o inferno, no meio da família exatamente para contrabalançar esse lado. Então é na família que você vai encontrar tudo que você precisa para desenvolver esse lado que nós temos muita dificuldade, que é o amor, é o 70 vezes 7. Nós temos muita dificuldade. E nesse sentido, dentro da sabedoria da vida, até a sensualidade tem um papel a cumprir. Olha o exemplo que eu disse da pessoa que foi passear em Goiás, você lembra daquele exemplo que parou, conheceu uma outra pessoa? Então, é esse sentido aqui, ó. Nesse sentido, dentro da sabedoria da vida, até a sensualidade tem um papel a cumprir. E essa palavra sensualidade hoje está muito exposta. E os jovens de hoje são muito bonitos, tanto na área masculina quanto feminina. É uma atração visual muito bom de ver. Agora, o que precisa atrás dessa atração, dessa beleza, é a maturidade, que vem exatamente da escola chamada lar, não é? É muito bom, é muito interessante. O sexo mas antes dele tem que ter a responsabilidade. Saber o que você está fazendo. Porque melindrar outra pessoa é muito sério. Melindrar nessa área, não é? É muito sério. E tudo que nós fazemos o outro e prejudicamos, nós temos que prestar conta por nossa vez. É a lei de causa e efeito, né? Não raro, após se consorciarem, quando a atração descresce, quer dizer, acaba, é que as almas que se uniram pelos laços do matrimônio começam a mais bem se conhecer. Só que isso acontece, eu acredito, já é uma opinião não do evangelho, mas pessoal, da minha época para trás. Porque os casamentos duram, mas hoje é diferente. Não sou eu que vou julgar. Não tem aquela durabilidade. Hoje, por exemplo, se casar um jovem fazer esse casamento, a gente não sabe se vai durar 50 anos, 60 anos, como foi dos avós, dos pais. Isso aí já é uma outra coisa. Nós estamos falando da palavrinha casamento. E por que isso acontece muito? Na grande maioria das vezes, as pessoas confundem essa certidão de casamento com atestado de posse. E quando isso ocorre, o negócio fica descontrolado. Porque ninguém é dono de ninguém. Nós não somos donos do nosso corpo, não somos donos da nossa vida. Nós sabemos que estamos vivos amanhã, como é que eu vou ser dona do outro? Como é que eu quero que o outro vai caber na forma que eu fui feita? Que é olhar a vida e as coisas pelo mesmo ângulo que eu estou olhando. Gostar e ter os mesmos gostos, as mesmas cores, tudo assim. É muito difícil. Também hoje nós estamos vendo essa diferença com as crianças. Temos que ter habilidade, sim, mas puxar, né? Eu chamo puxar, é com a rédea mais curta, porque as crianças hoje já nascem com um danado chip. Entende tudo. Na área da tecnologia, qualquer criança dá o maior banho em cada um de nós mais velhos. Mas na área do sentimento, meus irmãos, está muito atrasado. Então, qual é o papel da mãe, do pai, dos familiares mais próximos? É tentar colocar junto para caminhar, sim. É mais difícil, porque o olhar deles é diferente.
porque a carga de informação que eles recebem é muito grande. E essas informações vêm positiva ou negativamente. E de acordo com a maturidade espiritual da criança, porque criança é só o físico que é novo. De acordo com a maturidade da criança, vem as tendências. E o que é essas tendências? Na grande maioria das vezes, é a lembrança do passado. Por exemplo, quem gosta de fumar? A criança que gosta, que foi fumante, com 4, 5 anos, ela já está catando uns pedacinhos de cigarro, a bituca de cigarro, na boca. Já os que não gostam nem do cheiro. Entendeu? É um exemplo chulo que eu estou dando, mas ocorre muito. E assim por todos os outros vícios que o nosso mundo hoje está cheio, principalmente com essa facilidade de adquirir, né? Aí vem o problema que eu estou falando, da família, do lar, para poder tentar nortear esse filho, essa filha, para o caminho que nós achamos que é bom. Achamos não, temos certeza que apoiada no Evangelho, meus irmãos, a gente não é. Então, eu vou ler outra vez. Não raro, após consociar-se, quanto à atração que se descresce, é que as almas se unindo pelos laços do matrimônio, começa a mais bem se conhecer. E aos poucos, no recinto doméstico, vão se reunindo os que carecem de se ajustar. Olha a maravilha da misericórdia divina. Vou ler outra vez. E aos poucos, no recinto doméstico, vão se reunindo os que carecem de se reajustar. Reajustar é mais leve do que aprender. Porque muitas coisas nós já sabemos. Não temos ainda condição ou moral ou boa vontade para colocar em prática. Mas reajustar. E o reajuste é sempre mais difícil do que o aprendizado. Porque o aprendizado você está descobrindo. O reajuste é o melhorar o que você já registrou. É o que você já sabe. Não é? Quantas vezes, porém, uma criança adotiva não desperta no coração daqueles que a escolheram por filho ou filha, neto ou neto, indefiníveis, demonstra indefiníveis emoções e apego por esses pais. É muito comum, não é? Que pessoas que, às vezes, você pega uma criança, adota uma criança, aquela criança é que vai te olhar, aquela criança que vai ser seu companheiro, sua companheira, que está dentro de casa afinizando com as ideias. E no final da vida, quando os pais envelhecem, é esse filho adotivo que vai ajudar. Os outros estão muito ocupados para ajudar a gente. Não pode, mas o adotivo vai. E essa experiência, meus irmãos, é tão bonita e tão boa, quando o filho adotivo chega, até a voz se confunde com a convivência. Você vai atender um telefone, você às vezes confunde quem é a voz de fulano e de ciclano, porque começa a se parecer verbalmente, o tom de voz, o jeito de falar, que eles vão adquirindo aquelas características do pai e da mãe. E como é bem norteado. E também já tive ocasião de observar que, às vezes, o filho legítimo não dá tanta atenção e não tem tanto apreço pelos pais como aquele que foi levado. Aí vem a mão divina nos orientando, porque não é por acaso que essa criança foi parar ali. É amigo de muitas e muitas datas, muitas eras, muitas vidas. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, meus irmãos, que a gente comentava muito lá em casa, é que nós temos muita preocupação. Porque meu anjo de guarda me ajuda. A gente não tem essas intuições. E nós temos preocupação hoje, meus irmãos, com os filhos, principalmente que tem criança pequena, vai colocar na escola, de saber quem é as professoras, como é que é feito, como é que é a doutrinação, como é que é o meio que aquela criança vai viver naquela escola, como é que é a disciplina.
Agora você imagina o anjo de guarda se é uma pessoa estranha. Não, você vai ser o anjo de guarda da Marilene, por exemplo. Não, nossos anjos de guarda costumam ser pessoas familiares, bisavós, tataravó, pessoas que a gente nem conheceram, muitas vezes não sabemos nem o nome, mas não deixou de ser parente, não deixou de ter esse parentesco familiar. Então, ele se candidata para o nosso anjo de guarda e nos ajuda muito. Só que, às vezes, nós tomamos uma postura de filho rebelde da criatura contra o Criador, que temos aquela intuição, mas não seguimos. Tem aquela intuição, nós não seguimos, e lá na frente, oh meu Deus, bem que eu pensei nisso, tive essa intuição e não fiz. É aquele anjo de guarda atuando do seu lado. Mas nem por isso te deixa na mão, nem por isso te deixa de lado. Está sempre te ajudando. E sempre com boa vontade. E por quê? Por quê? Porque já adquiriu amor, tanto quanto para dividir com a gente. São espírito de luz? Não. Mas já adquiriu amor, aquilo que a gente está lutando para conquistar. Assim, quantos os que não se sentem mais ligados a uma pessoa que não lhe descende diretamente da parentela, do que se sente de quem lhes herda, inclusive o sobrenome. Inclusive o sobrenome. Isso é muito comum. Quantos amigos a gente tem de anos? Eu tenho amigo de 50 anos, de 40 anos. Fomos colegas de serviço e hoje nós continuamos amigos. E ter amigo e ter afeto não quer dizer que tem que estar junto, que tem que estar abraçando todos os dias, porque as vidas tomam outro rumo, outro sentido. A população hoje é muito mais ocupada, não é? Mas nem por isso deixa de amar. Porque o amor, como eu disse antes, é na sede do coração, você pode emanar. Manda para o cérebro, e o cérebro manda vibração de amor a grande distância, e a pessoa recebe. Às vezes ela está passando por algum momento, dá aquele desejo, às vezes chora, dá uma lágrima, gente, lembrei de fulano. E recebe aquele momento de bem-estar, de harmonia, de bom ânimo, não é? Quantas vezes acontece com a gente? Outra coisa muito boa também, meus irmãos, é durante o sono que nós saímos e visitamos as pessoas que nós gostamos. Principalmente mãe que os filhos desencarnaram. Eu ainda brinco e falo, gente, mas mãe não podia morrer, os filhos não podiam morrer antes das mães, porque o sofrimento é uma dor profunda, deve ser uma dor profunda. Mas através dela vem a suavidade do amor para entender. E a certeza de que um dia estarão juntos. Aí vai clarear as ideias, as respostas do porquê, né? E aí está o valor do lar também, né? Porque o lar é, por excelência, o instituto de reeducação das almas, na qual as afins têm oportunidade de sublimar os laços que os unem. Olha que maravilha! Os afins têm oportunidade de sublimar os laços que os unem. Então, se está unido agora e é sublimado, ela vai ter mais força para poder ajudar os outros. E está sempre, e com oração, o que você vai fazer? Você vai fazer a vibração, a ter oração, pegar na mão do que está na retaguarda, pegar na mão do evangelho para subir esse degrau da nossa evolução, mas a linha do coração tem que estar presente. E a sintonia, a confiança na fé, que nos norteia o caminho, não é, meus irmãos? Só ela pode nos ajudar. Vou ler outra vez esse pedacinho. O lar é, por excelência, o Instituto de Reeducação das Almas, na qual as afins têm oportunidade de sublimar os laços que as unem e as que não são afins. Trabalho através da estreita convivência diária, as aversões que nutrem de si. Aqueles atritos, ela começa a trabalhar. E às vezes, meus irmãos, a gente reconhece isso depois da desencarnação. Porque chegou
Ah, meu Deus, como eu perdi essa oportunidade? Poderia ser diferente. Ah, eu tenho a culpa. E quando você assume um erro que você fez, é como a palavra cúmplice, né? Tomou parte de um delito. Você assume essa culpa, isso fica muito mais fácil. Porque aí nós vamos desenvolver, meus irmãos, perdão. O perdão é a melhor coisa. Quem perdoa, liberta. Sempre. Mas liberta não é aquele que você perdoou, não. Liberta é assim mesmo. Não é? Identificando na família consanguínea as suas antipatias espontâneas, na sua falta de afinidade com este ou aquele, deve o espírito concentrar esforço para, no mínimo, a aversão não tornar-se a se transferir de uma vida para outra. A aversão não tornar-se a se transferir de uma vida para outra. Olha que coisa boa, que oportunidade, não é assim? Deve o espírito esforçar no mínimo. O Evangelho nos ensina um outro lado muito interessante. Ele não cobra nada. Ele mostra o que está errado, mostra o caminho certo e deixa a decisão para você do seu livre-arbítrio. Se acertou na escolha do seu livre-arbítrio, é claro que vai multiplicar as facilidades com as quais você vai viver. Mas se errar, você tem que consertar. Todo erro tem que consertar. E isso é muito importante. Por isso que nós somos igual diante a criatura diante do Criador. As oportunidades existem. Atitudes de gentileza, olha como ele fala da versão e o que devemos fazer. Atitude de gentileza e gesto de bondade pode demolir muralhas de indiferença. Vocês estão lembrados do livro Libertação? Quantos anos a nossa companheira fez oração para o filho? A Matilde para o Gregório? 50 anos de oração. Então, uma dessas coisas aqui, ó. Atitudes de gentileza e gesto de bondade pode demolir muralhas de indiferença. Saber atuar positivamente em determinado momento psicológico, beneficiando a quem sempre lhe esteja a evitar a presença, é significativa vitória para quem adote tal procedimento. Saber atuar positivamente em determinado momento psicológico. E esse momento psicológico, meus irmãos, independe de escolaridade. Independe de escolaridade. Todos nós temos esse momento de psicologia. Todos nós temos pensamento contínuo. São dotados dele. Então, nós podemos ter escolha. E quem manda regra para esse pensamento contínuo? É o coração. Porque a gente primeiro sente, para depois pensar. Durante muito tempo eu achava que a gente pensava, para depois sentir. Não. Você só registra aqui o que você sente no coração. Não é? Então, esse momento psicológico vem desse sentimento que joga para o cérebro, beneficiando a quem sempre lhe esteja a evitar a presença. É significativa vitória para quem? Para quem adote tal procedimento. Nasce sabendo isso? Não. Vamos aprender com o decorrer do tempo. Tem gente que já tem um espírito mais elevado, mais calmo, mais tranquilo. Não é o que ocorre com muita frequência. No mundo de provas e expiações, ninguém deve iludir-se, esperando um tranquilo relacionamento com todos. Não consegue. Jesus escolheu 12, foi traído, nós queremos com todo mundo? É muita pretensão, não é? No mundo de provas e expiação, ninguém deve iludir-se, esperando um tranquilo relacionamento com todos. Mas, igualmente não deve apassivar-se
ao ponto de nada fazer para modificar o conceito que tenha dos outros ou que os outros tenham de você. Olha a palavrinha boa, apassivar-se, quer dizer, ficar passivo, ficar mais calmo. Se os outros estão com uma vibração, às vezes nem fala, um olhar, uma indiferença, um distanciamento, um afastamento, você vive positivamente, não precisa falar nada. Aí está o poder do sentimento e do pensamento, a ligação da criatura com o Criador, para fazer uma prece, uma vibração positiva para encontrar aquele nosso companheiro, ou nossa companheira, ou aquele ato que você não teve a humildade de pedir desculpa, que não teve a humildade de conversar, não teve a oportunidade, meus irmãos, de dizer para ele, eu estava errada. E quando você consegue falar, olhando nos olhos da pessoa, eu reconheço que estou errada, você tira um peso das costas. Você fica leve. E ali é a tal felicidade que a gente sempre busca. Às vezes está nas nossas mãos, a gente não sabe lidar com ela. Nós estamos aqui nessa encarnação, é um mar revolto. A nossa vida é como se fosse um mar revolto. E a embarcação no nosso corpo. Só que nós temos uma destinação. Nós vamos chegar no porto da fé. E qual é o barco? O Evangelho. O Evangelho. Que apoiou nesse Evangelho, com fé, a nossa destinação vai na maneira certa e vamos chegar com certeza em melhores condições. E pensando assim, nesse mar revolto que é a vida, e esse mar revolto é as dificuldades que todos nós temos em todas as áreas, na área familiar, na área do trabalho, na área financeira, na área dos relacionamentos, na área da casa espírita, porque não é de dizer que está na casa espírita que vai ser tudo muito bem aceito, compreendido. Entendeu? Porque cada um nós temos a nossa individualidade, o nosso eu. E a misericórdia divina nos acolhe do mesmo jeito. Graças a Deus somos independentes no pensamento. Então, com esse pensamento, eu vou terminar com uma música que vai falar exatamente do mar revolto em que nós estamos encontrando, vivenciando com essa pandemia, que está muita gente desnorteado, está desencarnando pessoa por medo da Covid, por medo. Calma, calma. Vamos ter calma. Vai melhorar, como vai? Esse ano que vai iniciar é que eu desejo para todos muita paz e muita alegria, e muita disposição e bom ânimo. Que tendo bom ânimo, gente, pensamento de Jesus, nós vamos vencendo as dificuldades. Não são poucas, mas nós vamos vencer. Então, eu vou terminar com essa música, oferecendo para vocês. Não sou cantora, mas eu vou oferecer para vocês, desejando a todos um 2021 com muita paz, com muita tranquilidade, e que Jesus plante no coração de cada um a sementinha do amor para florescer, e você ter abundância dessa flor amorosa para dividir a tantos quantos se fizer necessário. Viu? A música é assim. Foi grande a tempestade que no mar se levantou. Ondas cobria o barco e a todos terror causou. O mestre estava dormindo, foi despertado então pelos que a ele pediam socorro e salvação. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós,
ventos e mares se acalmarão. Paz seja em vós, convosco está o Senhor do mar. Portanto, deveis sem temor remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz. As ondas cessam de capelar. Paz seja em vós, porque temei deste modo o homem de pouca fé. Não entendei que no barco está o Senhor da mercê, ao seu mandar santo e divinal. Paz seja em vós, ventos e mares se acalmarão. Paz seja em vós, convosco está o Senhor do mar. Portanto, deveis sem temor remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz. As ondas param de capelar. Paz seja em vós, paz seja em vós. Muita paz para todos.